Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Maria e hoje eu vim falar sobre o novo filme da Bruxa de Blair. E eu devo dizer que naquele último vídeo que eu fiz, falando o que a gente poderia esperar desse filme, eu fiz algumas profecias, devo admitir. Tem uma galera por aí falando que esse é o filme de terror que a gente estava esperando, que os fãs de terror estavam esperando, que esse filme revolucionou o gênero de novo, assim como o primeiro Bruxa de Blair fez lá em 1999. Se você quer saber se eu concordo com isso e qual é a minha opinião geral sobre o filme, o que eu achei, é só continuar assistindo. Bom, então vamos lá. Tem uma frase do autor Arthur C. Clarke que eu gosto muito. É o cara que escreveu 2001 e, enfim, é um mestre da ficção científica, que diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E é engraçado, porque eu me peguei pensando nessa frase depois que eu assisti o filme, por vários motivos. Primeiro, pela evolução tecnológica que a gente pode observar do Bruxa de Blair lá em 1990 para esse filme, agora em 2016. Segundo, pela magia, né? Afinal, essa franquia fala sobre uma bruxa, que ninguém sabe se existe mesmo, se é uma lenda. E a gente vai ter algumas respostas nesse filme, mas eu já chego lá. Quando eu vi a entrevista com o diretor e com o roteirista, e eu até falei dessa entrevista no outro vídeo que eu fiz, os dois falaram e prometeram que eles iriam revolucionar um pouco o subgênero de found footage com uma tecnologia um pouco mais inovadora e surpreender o público. Porque até então, tudo que a gente estava vendo no subgênero era uma repetição da mesma fórmula consagrada lá atrás com Bruxa de Blair. Tem uma inovação ou outra. O Atividade Paranormal, o último filme, tentou inovar de um jeito bem tosco e que ficou horrível. E é engraçado pensar em inovação tecnológica quando a gente fala em Bruxa de Blair, porque o primeiro filme lá atrás teve essa proposta, né? Ele foi uma revolução de narrativa, uma revolução de marketing e uma revolução tecnológica também. Porque, enfim, eu já fiz todo um vídeo falando sobre o primeiro filme, eu vou deixar o link aqui, não vou ficar repetindo. Esse filme, ele inovou novamente e ele utilizou outras técnicas de filmagem no found footage muito interessantes. E é engraçado, porque essa frase do Arthur C. Clarke se encaixa perfeitamente na história. Tem magia acontecendo na história e tem a magia da evolução tecnológica acontecendo na história também. Então esse paralelo é bem interessante. Antes de dar minha opinião geral sobre o filme, né, sobre a história, eu acho que eu preciso dar esses méritos à parte técnica. Eles trabalharam de um jeito bem convincente com filmagens de drone, realizadas com drone, com tipos diferentes de câmera e desde câmeras que utilizavam fitas para gravação até câmeras digitais, e também deram um bom argumento para isso acontecer. E além disso, eles também utilizaram outras formas de filmagem, como câmeras plugadas em dispositivos na orelha dos personagens. E isso é muito interessante, porque isso dá um clima muito diferente para os filmes e convence muito mais do que a ideia de alguém, em uma situação de desespero, continuar segurando a câmera. Por mais que em outros filmes a motivação de contar uma história seja convincente, ainda assim é difícil acreditar que em um momento tão tenso você ia ficar com a câmera ali, sabe? Então, esse método que eles utilizaram, a gente coloca na perspectiva realmente visual dos personagens. Isso é muito legal. Como uma das personagens principais é estudante de cinema, fica muito fácil acreditar que ela tem todos aqueles equipamentos e que ela se importa muito com cultura de imagem e de som. Outra coisa que é muito interessante no filme, na parte técnica, é a captura de áudio. Em alguns momentos parece um pouco forçado que um áudio tão perfeito e tão nítido e tão limpo esteja sendo capturado por aqueles personagens, mas ao mesmo tempo a gente acredita nisso. O áudio nesse filme é um absurdo, extremamente assustador, de verdade. E falando em found footage, né, que é um dos subgêneros que eu tenho vários problemas, mas é o meu subgênero de terror favorito, eu acho que acontece uma coisa em filmes de found footage, de terror, né, lógico, não acontece em outros filmes do gênero. Você tá vivendo as emoções que aqueles personagens estão vivendo em primeira pessoa. Isso me prende muito. Frequentemente em filmes de terror eu acabo me pegando longe da história. Por melhor que seja o roteiro, por melhor que seja a atuação, por melhor que seja a direção, eu acabo me distanciando um pouco porque eu lembro frequentemente que aquilo é um filme. Apesar de ter elementos assustadores, enfim, como eu falei anteriormente, eu acabo percebendo em alguns momentos que eu tô vendo um filme. O found footage tem a vantagem de te fazer esquecer disso. Por mais que você saiba que aquelas fitas não foram encontradas, por mais que você saiba que aquilo não aconteceu, como aquilo é narrado pra você em primeira pessoa e aquelas imagens têm toda aquela pegada real e emotiva daqueles personagens, você acaba entrando de fato na história e aquilo acaba te perturbando um pouco mais. Eu acho que é isso que me fascina tanto em found footage.
E o que eles fizeram, e o que eles conseguiram inovar tecnicamente, eu tô na parte técnica, tá? Esse filme é algo que merece todo o mérito. Eu não sei, eu vou chegar lá, se é o filme de terror mais assustador que eu vi. Eu não sei se é o melhor filme de terror que eu já assisti. Mas eu sei que o diretor, a montagem, a cinematografia, enfim, merece o mérito de ter feito um bom trabalho como found footage. Eu digo, assim, de olhos fechados, não sei se é o melhor filme de terror que eu vi, mas é o melhor found footage que eu já vi. Na entrevista do diretor e do roteirista pro site Bloody Disgusting, eles falaram que eles iam usar elementos que assustavam diferentes públicos, né? Então, por exemplo, se você tem medo de determinada coisa que você costuma ver em found footage, se o que te assusta em found footage é o som, é as coisas que acontecem e você não está vendo, eles vão colocar isso no filme. E eles colocaram. Se o que te assusta no found footage é uma imagem que aparece distante e aquilo fica ali na sua cabeça te perturbando, eles colocaram isso no filme. Se o que te assusta em found footage é o susto, eles colocaram isso no filme. Sabe? Eles colocaram várias coisas que agradam públicos diferentes que gostam de filmes de terror, especificamente de found footage, em um só filme. Muita gente pode dizer que isso deixou tudo meio bagunçado, e esse é um dos problemas do filme. A solução é um pouco bagunçada, mas eu amei isso na parte de terror mesmo. Eu tô vendo o filme, afinal de contas, pra sentir medo. O que mais dá medo do que a não resolução das coisas, né, na nossa vida? O que mais nos assusta do que a não conclusão de um problema? Não tô dizendo que o filme não tem um final, não tô dizendo que o filme não tem... Eu não tô dizendo que o filme não tem uma conclusão. Eu tô dizendo que muita gente vai reclamar da bagunça de elementos, mas na minha mente isso é o mais legal do filme, porque condiz com a situação dos personagens. Bom, agora vamos falar sobre o filme em si. A Bruxa de Blair, esse filme, o 3, vai se passar alguns anos depois do desaparecimento dos personagens do primeiro filme da Bruxa de Blair. Eu já falei mais sobre o primeiro filme, eu vou deixar o link do vídeo aqui pra não me estender, tá bom? Mas se você não lembra muito bem, 3 estudantes de cinema foram fazer um documentário sobre a Bruxa de Blair numa floresta em Brooksville. Talvez eu tenha falado esse nome errado. E desapareceram na floresta. Alguns anos depois, e agora nesse filme, né? O irmão da menina, que desapareceu lá no primeiro filme, encontra uma pista que faz ele acreditar que a irmã dele ainda tá viva lá na floresta. Então ele chama os amigos dele pra acompanhá-lo nessa jornada em busca da irmã. E a pista que ele encontrou foi um vídeo que um menino postou na internet de uma fita que esse menino encontrou na floresta. Então, o plano do James, o personagem principal, é ir até a casa desse menino que fez o upload do vídeo, perguntar pra esse garoto e tirar todas as dúvidas sobre onde ele encontrou esse material, né? Onde ele encontrou essa fita que ele fez o upload. E então ir até a floresta e ir atrás da irmã. E documentar tudo isso e realmente criar um documentário. E eles vão completamente equipados pra floresta e, lógico, dá merda. Chega, isso é tudo do filme que eu vou contar, mas o que eu posso dizer que eu gostei, além de tudo que eu já falei até agora, é que até a metade do filme você não está convencido de que aquilo realmente vai te assustar. E eles conseguiram fazer algo que vai te pegando aos poucos e depois te pega de uma vez só. Você vai começando a ficar tenso e do nada as coisas acontecem muito rápido e você já tá completamente apavorado. E nesse tempo eu fui sempre pensando, tá, vocês podem me assustar mais, tá, vocês podem piorar isso, tá, vocês podem ir além. E cada vez que as coisas iam piorando, eu ia sentindo isso até o momento que eu ia pensando o contrário. Tá bom, agora já deu. Tá bom, eu já entendi que vocês sabem fazer isso. Tá legal, chega agora. Parou. Enfim, o filme é muito tenso. Ele entrega o que ele promete na parte de terror. Ele é realmente um pesadelo. Eu não sei se vocês já viram um filme que chama Grave Encounters. Em português eu acho que é Encontros Paranormais, eu não sei. É um filme que faz uma sátira muito legal e ao mesmo tempo é bem assustador sobre esses programas de investigação paranormal, sabe? E o filme tem uma parada psicológica muito tensa. Eu tô com medo de falar pra dar spoiler, mas eu vou tentar formular a frase direito. Assim, parece que você tá vivendo um pesadelo. Sabe aquela situação que você tem num sonho que você acha que você superou e você não superou, você se pega preso naquilo? Grave Encounters tem isso, mas eles não trabalham isso tão bem. Esse filme, o terceiro filme da franquia Bruxa de Blair, que na verdade é uma continuação direta do primeiro, né? Eles ignoraram o segundo, ainda bem. Ele tem essa vibe de pesadelo. E você fica desesperado ao longo do filme. As atuações são boas, mas não são maravilhosas, são boas, mas
Eu acho que o mérito do filme não está tanto nas atuações, mas sim na cinematografia e no que eles conseguiram criar dentro daquele ambiente de floresta. Olha, eu tô tomando muito cuidado pra não elevar o hype desse filme. Eu tô tomando muito cuidado pra não colocar ele lá em cima e elevar a expectativa de vocês, porque eu sei que isso é extremamente prejudicial no cinema, não só pro terror, mas no cinema em geral. Porque eu sei que a elevação de expectativa cria, inevitavelmente, uma decepção, porque nada que a gente idealiza chega ao ponto que a gente idealiza, sabe? Então, a minha dica é que vocês assistam esse filme de braços abertos, prestem atenção nessas inovações tecnológicas que são muito interessantes. E se vocês se sentirem assustados, ótimo. Tô dizendo que eu me senti apavorada, meu Deus. Mas eu sei que isso é relativo, enfim. Ele vai por alguns caminhos um pouco duvidosos e que algumas pessoas podem criticar. Se você já viu o filme, nos comentários me diga o que você achou do final, a gente vai debater sobre isso. Eu particularmente gostei, eu acho que eu entendi o que o filme trabalhou, porque ele tem uma pegada, como eu disse, meio metafísica, assim. Eu gostei desse caminho, eu acho que eu entendi o que ele quis fazer, o que o filme quis fazer. Eu tenho as minhas ressalvas, mas eu não vou falar sobre isso no vídeo pra não estragar, porque foi o que me surpreendeu. Eu comecei vendo o filme achando que ele ia pro mesmo caminho do primeiro filme, e ele foi pra um caminho que eu não esperava, completamente diferente do que eu imaginava. E só pela surpresa, e pela inovação, e pela coragem, eu já achei fantástico, fantástico. No meu vídeo anterior eu disse que o diretor e o roteirista prometeram um terror psicológico, a ideia de que você está sendo perseguido na floresta e não está perdido na floresta, né? E eles entregam isso. A sensação de perseguição e de falta de esperança nesse filme é realmente sentida. Eu vi umas pessoas, principalmente os críticos internacionais, falando sobre como esse filme é uma mudança em tudo que a gente vai ver no terror daqui pra frente. Eu não sei se é tudo isso, eu não acho que é tudo isso, mas como eu disse, o que eu posso garantir, com certeza, assim, na minha opinião, lógico, é que é o melhor found footage dos últimos... É o melhor found footage que eu já vi, ponto. É o melhor. Fato. Por último, como eu disse que o filme ele tem uma conclusão, mas ele deixa ali pra você ligar as peças e fazer a sua reflexão sobre a história. Algo a dizer sobre isso. Eu odeio filmes que te jogam tudo na cara e falam: olha, isso aconteceu por causa disso. Aí faz um flashback, te faz lembrar das coisas e tal. Esse filme não tem isso. Ele te dá os elementos pincelados e vai te explicando ao longo da narrativa, com dicas, a conclusão. Você interpreta do jeito que você quer interpretar, mas tem uma interpretação bem clara do que é. Ele não deixa em aberto, não. Desde o comecinho, ele vai dando dicas. Ele conta a história do serial killer que viveu na floresta, que construiu aquela cabana onde os 3 personagens desapareceram lá no primeiro filme. Os personagens vão lembrando dessa história, vão falando desse serial killer, que ele acreditava que ele estava sequestrando as crianças e entregando pra bruxa, a pedido da bruxa, enfim. Ele dá essas dicas, ele dá dicas de como a bruxa trabalhava com o psicológico das vítimas e de como as coisas aconteciam, e dá dicas de como a floresta funciona. Então todas essas dicas ali são dadas ao longo da narrativa e você vai pescando no último ato justificativas pro começo do filme, e você pode até ficar com algumas dúvidas de como aquilo aconteceu. E realmente essas dúvidas são justas, porque o filme não explica claramente, mas se você parar pra analisar e juntar os pontos, faz sentido. O Maluco, afinal de contas, é um filme de terror, é um filme que trabalha com uma bruxa. O filme tem defeitos, lógico que tem. Algumas coisas a gente fica se perguntando, né? Principalmente em found footage, a gente se pergunta muito isso. Como que aquelas citas foram encontradas em determinada situação, como que aquelas imagens foram editadas. Enfim, a gente se pergunta esse tipo de coisa, mas isso faz parte do found footage, faz parte da magia desse subgênero. E eu acho que a gente tentar ver esses pequenos detalhes em um filme de fantasia é querer sair da magia, sabe? É querer fazer com que aquilo perca a mágica. Em resumo, esse filme da Bruxa de Blair é o melhor found footage que eu já vi, e eu vejo muito found footage. É um dos melhores filmes de terror que eu já vi, mas eu vou tomar muito cuidado pra não levar o hype dele, porque eu sei que ele tem vários defeitos, e eu sei que muitas pessoas podem não se abalar tanto quanto eu me abalei. Mas, de qualquer modo, é um filme que vale a pena ser visto pelas inovações tecnológicas e pela união das melhores coisas que o subgênero de found footage pode oferecer. Esse filme tem muitas coisas. Aliás, se você tem agonia com filmes de found footage que são mais claustrofóbicos, como, por exemplo, Assim na Terra como no Inferno, que eu já falei aqui, você também vai curtir. Esses caras conseguiram colocar o medo de várias pessoas em um filme só. E isso é muito legal, porque é isso que a bruxa faz, né? Enfim. Bom, gente, obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô muito ansiosa pra saber a opinião de vocês, porque
Eu tô me segurando pra não comentar esse filme com ninguém. Eu vi antes do lançamento, e uma semana antes do lançamento, o filme foi lançado hoje, né? Tô muito ansiosa pra saber o que as pessoas vão falar, porque eu amei esse filme. Bom, é isso. Obrigada de novo, gente. Beijo grande. Tchau. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Deem um like, por favor, vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo depois que vocês assistirem o filme pra falarem pra mim o que vocês acharam.